Olavo de Carvalho. Parte 52. Analfabetismo e glória. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Ei, bom dia, menino. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, professor. Vamos para uma leitura do mínimo que o senhor escreveu? Você que sabe, podemos ir. Pode começar, professor. O título está em italiano, eu não entendi o que está escrito. Tudo é burla nel mundo. O que significa, professor? Significa que tudo é uma piada nessa porra, Ah, beleza. Bom, então vamos lá, então. Tudo é burla nel mundo. Eu escrevi isso na 0 hora, no dia 15 de dezembro de 2002. Bom dia, gente. Espero que vocês estejam todos bem aí na Terra. Vamos lá. Baixa essa porra dessa musiquinha. Se informo que, em dezembro de 2001, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto de solidariedade com a narco-guerrilha colombiana. Respondem-me que sou um sujeito raivoso e muito malvado. Bem, se daquele dado extraio a conclusão logicamente incontornável de que o presidente eleito não poderá reprimir as atividades das Farc no Brasil, sem romper com o compromisso firmado e atrair contra si a ira de seus antigos aliados, aí então sou diagnosticado como um caso perdido de direitismo hidrofobo, satânico, genocida. Pois é, essas respostas não vêm de analfabeto, nem de menino de 12 anos, gente. Vêm de pessoas adultas e diplomadas, viu? Vem da classe dita superior, dirigente, consciente e sabedora. Do meu ovo, só se for. O que mais posso concluir daí, senão que muitos componentes dessa classe já não sabem sequer distinguir entre um fato e uma opinião pessoal. Muito menos entre uma análise lógica e a expressão de um sentimento. O nome dessa incapacidade, gente, é analfabetismo funcional, porra. O problema das classes falantes no Brasil, gente, é que, excetuando mensagens corriqueiras, não compreende o que lê, porra. Portanto, muito menos compreende o mundo real, cacete. Seja na escala macroscópica dos acontecimentos mundiais, seja naquela mais próxima e modesta do seu horizonte de experiência direta. Pois o sentido de um texto, que já vem hierarquizado em categorias, bem mastigadinho, por assim dizer, é infinitamente mais fácil de aprender do que o nexo entre acontecimentos reais, tá certo? Onde a inteligência do observador tem de fazer sozinha todo o serviço, desde as analogias primitivas até as últimas precisões lógicas, Muito bem. Caiu um negocinho aí, menino. O que, professor? Caiu um trezinho aqui do meu lado aqui, ó. O que é isso aqui? É um bijorrinho. Pois bem, então vamos lá. Onde é que parou agora? Que esse besouro me tirou o foco. Porra, eu não sei onde que parou aqui. Aqui, professor. O problema das classes falantes no Brasil é esse? Isso, é aí mesmo. O problema das classes falantes no Brasil é que, excetuando mensagens corriqueiras, não compreendem muito bem o que leem. Portanto, muito menos compreendem o mundo real, seja na escala macroscópica dos acontecimentos mundiais, seja naquela mais próxima e modesta do seu horizonte de experiência direta. Pois o sentido de um texto que já vem hierarquizado em categorias, eu já li isso aqui, viu, seu porra?
pré-mastigado, por assim dizer, é infinitamente mais fácil de aprender do que o nexo entre acontecimentos reais, onde a inteligência do observador tem de fazer sozinha todo o serviço, desde as analogias primitivas até as últimas precisões lógicas. O sujeito que é burro diante de um escrito é necessariamente mais burro ainda diante da vida, hein? Exceto, é claro, no círculo limitado da sua experiência repetitiva, onde a eficácia das soluções herdadas lhe dá uma ilusão de inteligência. Bem, para piorar, tanto mais um indivíduo se mostra incapaz de aprender a mera referência fática do que a gente lhe diz, mas se sente habilitado a diagnosticar por adivinhação os sentimentos íntimos e as motivações ocultas do interlocutor, hein? Como se a inépcia linguística, gente, fosse um atestado de especial acuidade psicológica. Ao ler este mesmo artigo, certos leitores, justamente por não ter concentração bastante para comparar com os dados da sua experiência interior, as reações nele descritas, para ver se o caso assinalado não é precisamente o seu, se sentirão instantaneamente habilitados a proclamar que o escrevi por tais ou quais motivações sórdidas ou doentias, tá certo? Tão somente para insultá-lo sem razão, por mero sadismo. Cada analfabeto funcional, pessoal, que encontrei questa minha vida, imagina ser o Dr. Freud em pessoa, hein? Um pequeno estoque de chavões psicológico, presa-pote, é a melhor defesa contra os riscos da autoconsciência, sempre um tanto humilhantes. Quando num teste, gente, num teste de compreensão de leitura entre estudantes de 32 países, os brasileiros tiraram o último lugar, afirmei resolutamente que o resultado seria o mesmo, se em vez de estudantes os examinados fossem profissionais adultos, incluindo acadêmicos, jornalistas, educadores, parlamentares, ministros da educação, por que não? E até presidente da República. Os estudantes não deveriam ser considerados a priori uma exceção devida a fatores acidentais, mas uma amostra significativa da população em geral, cacete. Por mais razoáveis que fosse, a conclusão pareceu hiperbólica e ditada, é claro, unicamente pelos meus maus instintos, né? A hipótese de confrontá-la com os dados objetivos nem sequer passou pelas cabecinhas, que as repeliram com esgares de indignação moral. Claro, gente, o primeiro mais patente dado objetivo a ser levado em conta teria de ser precisamente esse, o fato de que, naquele mesmo momento, não estavam entendendo o que liam. Todo esse estado de coisas, que já era alarmante uns anos atrás, gente, agravou-se, e agravou-se muito com a onda nacional de entusiasmo em torno da pessoa do senhor Luiz Inácio da Silva, cuja vitória foi explicitamente uma vingança da incultura ressentida contra a erudição supostamente real e supostamente pecaminosa, que sem a mínima razão plausível, pessoal, se associava à imagem de seus adversários, né? Parece incrível, cacete, mas num país onde as maiores conquistas da inteligência foram mérito de pés rapados, um Machado de Assis, um Capistrano de Abreu, um Cruz de Souza, um Farias Brito e tutti quanti, a cultura continua a ser vista, sobretudo, pelos que têm preguiça de adquiri-la, porra.
tem preguiça de adquiri-la como um bem de consumo reservado a classes superiores, um emblema de chiqueza com que os pedantes humilham os pequenininhos. É o cúmulo do absurdo, viu? Daí a ambiguidade dos sentimentos que evoca. Todos a desejam, mas apenas para usá-la, sem que ela os afete por dentro. A cultura deve permanecer exterior, como uma peruca ou um sutiã, que embelezam sem modificar substancialmente a coisa embelezada. Cultura é a capacidade de expressar com requintes de linguagem acadêmica as mesmas opiniões toscas e preferências irracionais que o sujeito já tinha antes de adquiri-la, gente. O que você está mexendo aí? Espera aí, professor. É que tá falhando um trem aqui. Aí, eu tô só compartilhando a internet. Ele vai mexer no negocinho aqui não, né? Não, já tá tudo certinho, professor. Pode continuar. Cultura, gente, é a capacidade de expressar, como eu estava falando, com requintes de linguagem acadêmica, as mesmas opiniões toscas de preferências irracionais que o sujeito já tinha antes de adquiri-la, certo? Nenhum objeto de desejo poderia ser mais ambíguo e perturbador. Quanto mais intensamente cobiçado, mais absurdo parece, e mais revoltante a cobrança social, que o exige para o desempenho de certos gastos, tá certo? Daí o inevitável choque de retorno. Exaustos de lutar em vão pela posse inútil de um simulacro vazio, o cidadão por fim se revolta e proclama, do alto dos telhados, a superioridade da ignorância explícita. Agora rotulada experiência da vida. E enobrecido por um doutorado honoris causa. Eu disse, isso é uma piada, viu, gente? A farsa cansada de si mesma assume-se como tal e obtém uma vitória de Pirro na afirmação gloriosa da falsidade de tudo. Como Falstaff de Verdi, que, condenado a ser sempre o bufão da história, encontra alívio na proclamação da universal bufonaria. Tutto è burla nel mondo. Muito bem. Você vai querer ler o próximo, menininho? Pode ser, professor. Então vamos lá. Glórias acadêmicas e lulianas. O professor escreveu isso no Diário do Comércio, dia 27 de dezembro de 2011. O senhor Paulo Moreira Leite, que no exercício do jornalismo assumiu como sua particular missão e glória nunca entender nada, escreve que as reclamações contra a pletora de títulos universitários concedidos ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva refletem um preconceito, um pedantismo acadêmico que não se conforma em subir na vida um self-made man, cuja nobreza o impediu de adquirir educação escolar. Anos atrás, dei ao senhor Moreira o apelido de Senhor Moleira, por me parecer que a formação de seu aparato craniano tinha sido ainda mais incompleta que a educação do senhor Lula. O senhor também, professor? Eita, seu palpite de agora sugere que ela tenha mesmo retrocedido um pouco. Quem quer que conheça a história intelectual do nosso país sabe que é uma constante na sociedade brasileira o ódio à inteligência, misto de temor e despeito, e acompanhado, à guisa de compreensão neurótica, pelo culto devoto aos títulos, cargos e honrarias exteriores, que a substituem eficazmente em festividades acadêmicas e homenagens parlamentares. Professor. Oi, menino. O senhor sabe que eu acho que é por isso que o Lula tem essa carisma? Não é nem pelo fato de falar que ele é pobre.
Não, mas eu já falei sobre isso daí. Eu já avisei isso aí um monte de vezes. O brasileiro, ele externiza, né, nesse sujeito o culto à ignorância. Então, como todo mundo no Brasil, quer dizer, todo mundo, né? Não podemos generalizar, mas a grande maioria dos brasileiros tem preguiça de estudar, tem preguiça de se intelectualizar, de se espiritualizar, que é tudo mastigadinho, né? Então, o brasileiro, ele tem essa preguicinha, né? E aí ele fica burro, porra, né? Só que aí ele fica com invejinha dos inteligentes. Então, quando você vê um caboclo que já cultua a ignorância, né? Que já fala que a burrice é inteligência, né? Ou ali você já tem uma representação pseudo-intelectiva, né? É por isso aí que muita gente aí, hoje eu acho que menos, né? Nós já estamos distante disso daí que eu escrevi. Mas muita gente simplesinha ainda vê, né, nessa besta quadrada aí uma certa representatividade. É por isso. Muito bem. Bem, deixa eu seguir então, professor. Vai seguindo aí que eu vou explicar mais algumas coisinhas aí. A mentalidade geral, já antiga e tão bem retratada por Lima Barreto, segue a das vizinhas fofoqueiras do Major Quaresma, que ao ver pela janela a biblioteca daquele infausto patriota comentavam: "Pra que tanto livro, se não é nem bacharel?" Que, em contrapartida, faltem livros nas estantes dos bacharéis e doutores, onde abundam garrafas de uísque e fotos de viagens internacionais, é coisa que não ofende nem choca a alma nacional. O estudante universitário brasileiro lê, em média, menos de 2 livros por ano, e nem por isso deixa de receber seu diploma e tornar-se, no tempo devido, chefe do departamento, reitor ou ministro. Um amigo meu, nascido e criado no Morro da Rocinha, no Rio de Janeiro, confessava: sofri mais discriminação na favela por ler livros do que aqui na cidade por ser preto. Todo mundo sabe que neste país, para subir na carreira universitária, não é preciso conhecimento nenhum, apenas ter amizades certas e emitir nos momentos decisivos as opiniões políticas recomendáveis. Pessoas ilustres como o Dr. Emir Sader, o ex-ministro da Educação de Fernando Haddad, o ex-reitor da UNB, Cristóvão Buarque, assim como inumeráveis outros cujos pensamentos e obras exalteiem o imbecil coletivo, já deram provas sobejas de que uma sólida incultura e uma inépcia pertinaz são não somente úteis, mas indispensáveis ao sucesso acadêmico, desde que acompanhadas de uma carteirinha do PT, ou documento equivalente. Se os títulos acadêmicos são tidos como valores absolutos em si mesmos, independentemente de qualquer méritos intelectuais correspondentes, e se estes, por sua vez, nada valem se desacompanhados daqueles, a razão disso está nos profundos sentimentos democráticos do povo brasileiro. A inteligência e o talento são dons inatos, que a natureza ou a providência distribuem desigualmente aos seres humanos, criando entre eles uma diferenciação hierárquica, que do ponto de vista dos maus dotados é uma humilhação permanente, uma ofensa intolerável e um mecanismo de exclusão verdadeiramente fascista. Os títulos acadêmicos foram inventados para aplanar essa diferença, dando aos incapazes e medíocres uma oportunidade de se sentir, ao menos em público e oficialmente, igualados aos maiores gênios criadores das artes, das letras, das ciências e da filosofia, se não mesmo aos santos da Igreja, os anjos do céu e até a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como é precisamente o caso do senhor Lula. Ei, professor, hoje em dia você não precisa nem dar título. Você quer saber mais? Eu vou te explicar. O que é, professor? Você não precisa dar título hoje, porra. Você só precisa dar um celular e pôr ele num grupo de WhatsApp. Pronto, tá feito
a honoris causa do ignorante cheio de opinião. É mesmo. Pois é. Ao contrário do que diz o senhor Moleira, o que faltou a este último não foi a educação formal, foi justamente a educação informal, aquela que um trabalhador impedido de frequentar a escola adquire em casa, em ônibus, em trens ou no metrô, lendo livros. O senhor Lula já expressou mais de uma vez sua invencível ojeriza a essa atividade dolorosa, na qual tantos escritores brasileiros, pobres como ele ou ainda mais pobres, adquiriram a única formação que tiveram. A diferença entre eles e o senhor Lula reside precisamente aí. Conquistaram seus méritos intelectuais por seus próprios esforços. Esforço solitário, sem a ajuda de professores, do Estado ou de qualquer entidade que fosse. Ao passo que o senhor Lula preferiu subir na vida sem precisar de quaisquer méritos intelectuais ou morais, contando apenas com a ajuda de algumas dezenas de organizações bilionárias. Empresas, bancos, sindicatos, partidos e o dinheiro do mensalão. Isso não o torna nem um pouco diferente dos bacharéis e doutores. Apenas mostra que levou à perfeição o sonho de todos eles, ostentar um punhado de títulos universitários sem precisar para isso ter estudado ou apreendido absolutamente nada, exceto a arte sublime do alpinismo social. Quando cidadãos de nível universitário reclamam das glórias acadêmicas lulianas, não o fazem, como imagina o senhor Moreira, por elitismo intelectual genuíno, que ao menos supõe algum amor ao conhecimento. Fazem-no por pura inveja do concorrente desleal, que conquistou mais títulos sabendo ainda menos. Quem fala pela boca deles não é a inteligência humilhada pelo sucesso da ignorância. É o corporativismo do establishment acadêmico, que gostaria de reservar para si o monopólio da produção de analfabetos diplomados, sem dividir-o com a mídia e os partidos políticos. O senhor Moleira imagina que se opõe a essas criaturas, mas, na verdade, expressa melhor que ninguém o sentimento delas todas, ao proclamar que os títulos acadêmicos de Lula devem ser motivo de orgulho nacional. Que maior motivo de orgulho existe numa alma de brasileiro, senão o título enquanto tal, o título em si, o título sem nada dentro? Muito bom, professor. Vai ler mais uma? Eu posso ler. Tem mais quantos aí? Tem mais uma para fechar esse ciclo aqui. Então vamos ler, então. É Fases e Vidas, professor. Muito bem, Fases e Vidas. Isso aí eu escrevi no 0 Hora, dia 25 de março de 2001. Puta que agora faz tempo, hein? Vamos lá. Abraham Lincoln, que de lenhador se fez presidente, teve ainda fôlego para se tornar, mediante o estudo dos clássicos, gente, um dos maiores estilistas da língua inglesa. Theodore Roosevelt, no intervalo das lutas políticas e aventuras militares, ele escreveu ensaios literários que ainda hoje se leem, com proveito, né? Nada digo de Jefferson, intelectual dentre os mais notáveis do seu proveito, mais notáveis do seu tempo. Muito menos dos Adams, uma dinastia dos eruditos. Saltando de continente, admito que devo ao Sir Winston Churchill alguma das horas de leitura mais divertidas e estimulantes que eu já vivi, e da filosofia moral de Lord Balfour. Só tenho a lamentar que o autor tão bom escrevesse tão pouco. Bem, na França, gente, ninguém chegou a presidente ou primeiro-ministro sem que uma digna folha de serviços literários lhe abrisse o caminho, Eu não preciso citar gênios como Clemenceau ou de Gaulle.
Mesmo o humilde Georges Pompidou, em campanha, jamais deixava de fazer uma pausa para proferir eruditas conferências sobre Racine ou Victor Hugo. Já se disse que um político francês não liga para imputações de corrupção, mas chega a bater-se em duelo se acusado de um erro de gramática. Quanta diferença daqui. Mas essas coisas não acontecem só em países estrangeiros, gente. O Brasil antigo, pessoal, deu belos exemplos de consciência literária em políticos eminentes. A tradição nasce com o fundador mesmo do nosso país, o Andrada. Andrada, sim, ele fixou um nível de exigência sob cuja autoridade floresceram na política nacional infindáveis personalidades intelectuais de alto calibre, de José de Alencar a Joaquim Nabuco, de Oliveira Lima a Rui Barbosa. A República, meus filhos, a Revolução de 30 e o regime militar conservaram o padrão, mesmo declinante. Mas esse Brasil morreu, gente, e morreu abruptamente na década de 1980. A pretexto da democratização, abriram-se as portas a uma autêntica invasão vertical dos bárbaros, porra! Na onda de políticos que então brotou do nada, o justo orgulho de representar as classes populares passou a comprovar-se mediante a apresentação de um novo e inusitado tipo de credencial: o direito à ignorância, fundado na origem pobre de suas excelências. Malgrado o fato de que, ao longo de nossa história, o crescimento da corrupção acompanhasse a curva ascendente da participação popular na política, continuou-se a proclamar, como um dogma inquestionável, o refrão de que o mau exemplo vem de cima. E a não ver mal algum na presença maciça de semi-analfabetos e moncorongos, gente, em postos de responsabilidade. Pois é, ao contrário, tornou-se hábito, e até obrigação moral, admitir que pessoas de origem humilde, ao ascender os primeiros escalões do poder, continuassem a cultivar, ao menos em público, uma autoimagem de pobres e oprimidinhos. Como se seus salários de deputados ou governadores não bastassem para custear sua educação e libertá-los de sua miséria intelectual originária, certo? Sabe o que eu lembrei agora, professor? O que, menino? Do Elon Musk e do Google. Tem um engraçadinho aí de um deputado, né? Pois é, tá cheio de ignorante assim, O cara ganha um dinheiro da porra e não consegue estudar. Imagina o que faz todo dia, Eu que, neto de lavadeira, eu aqui, eu, Olavo, neto de lavadeira e filho de operária, julguei ter o dever de estudar para defender a honra da minha classe humilhada, E que, ao assim proceder, não fiz senão seguir os passos de um Machado, de um Cruz e Souza, de um Lima Barreto e de tantos outros que, na minha ingenuidade, supus exemplares. Eu passei a me sentir no novo ambiente, sabe o quê? O quê, professor? Um anormal, porra. A moda agora era o sujeito vir da ignorância, E subindo, permanecer nela. Cultivá-la e atirá-la ao rosto da sociedade, com o orgulho masoquista da vítima que exibe suas chagas para atormentar o culpado. Mas todo o exibicionismo forçado tem limites, O orgulho da ignorância, pessoal, é tão hipócrita que, na medida em que se exibe, procura ocultar-se. A prova é que muitas dessas criaturas alternam seu desempenho populista de iletrados, orgulhosos, com tentativas de fazer-se passar por jornalistas e escritores, publicando artigos, livros escritos, revista por anônimos e terceiros, biografias agora. Imagina ler a biografia da Anitta, que delícia, Governantes atarefados ou sem talento específico para determinadas matérias
sempre recorreram a redatores auxiliares. A diferença é que hoje quase todos os políticos, mesmo os insignificantes e desocupados, têm seu ghostwriter. Não porque lhes falte tempo ou domínio de assuntos especializados, mas simplesmente porque lhes falta conhecimento da língua geral do Brasil. Trombeteiam nos palanques em defesa da identidade nacional, mas não concedem sequer a homenagem de uns minutos de atenção ao primeiro e essencial componente dela: o idioma, porra! Tornado habitual, esse uso passa por inocente. Poucos se dão conta, gente, de que revela o caráter da farsa grotesca e, no fim, trágica, assumido que desde alguns séculos, alguns anos, por todo o chamado... Deixa eu ler de novo esse pedacinho aqui que eu errei. Abaixa essa música aí, menino, desconcentrou um pouquinho. Desculpa, professor. Poucos se dão conta de que revela o caráter da farsa grotesca e, no fim, trágica, assumindo desde alguns anos por todo o chamado debate político nacional. O homem que não dominava as palavras é dominado por elas. Vive num mundo de ilusões verbais que toma por realidades. Quando consegue montar uma frase, gente, imagina que provou um fato, Isso se chama narrativa, A fala, em vez de ser uma janela para o mundo, substitui o mundo, porra. É a auto-hipnose verbal tomando lugar do conhecimento. É o psittacismo elevado à condição de suprema ciência. Sempre que me vejo na circunstância de discutir com um desses sujeitinhos, sinto-me tentado a desanimar ante a inutilidade do empreendimento. Na melhor das hipóteses, o infeliz captará a lógica das palavras sem a mínima intuição das realidades subtendidas e fará frases, julgando que me refutou. É assim. Por isso, em vez de discutir com ele, gente, talvez seja melhor apenas descrevê-los, na esperança de que se reconheçam na descrição e, num relance, tenham uma salvadora visão do imensurável ridículo de suas vidas fingidas. Fechou. Fechou, professor? Sim, tá bom, né? Faz meia hora já de leiturinha. As leiturinhas mais macia, né? Muito bem. Obrigado, pessoal, pela presença. Esse foi mais um dia de leitura do professor Olavo. Esse mestre aqui que eu tenho do lado. E do lado não, né? Porque você ainda tá aí embaixo, né? Eu só venho aqui para fazer esse favorzinho. Vocês têm muito angu ainda para comer. Tá bom, professor? Pessoal, fique com Deus. Um abraço, beijo no coração. Tchau, pessoal. Sucesso pra vocês aí, viu?